Olá pessoal, tudo bem? Então, vou responder a pergunta de um colega, tá? O nome dele é Douglas Carlos Silva, tá bom? Heleninho para posicionar aqui. Bom, Douglas Carlos Silva. Fixa bem no quadro para poder eu conseguir mostrar esses detalhes, beleza? Então, o Douglas Carlos Silva perguntou: quando ligo um aparelho na tomada, a lâmpada apaga. Por quê? Beleza, eu fiz um diagrama aqui do interruptor, tá? Interruptor aqui é um conjunto. Geralmente você vai comprar numa loja, é conjunto do interruptor mais tomada. Ó, tá vendo um carro aí, o interruptor tá aqui em cima, que são, ele pode ter 3 parafusos aqui, ele pode ser Faraway, né? 3-way, Faraway, entendeu? Ó, ou pode ter 2 assim, tá bom? Coloquei o terceiro aqui a título de observação. O que acontece aqui? Talvez você vai escutar um vídeo de uma máquina aí. Ó, o neutro já está ligado, como você sabe, ó, ligado na tomada aqui. Precisa fechar a tensão. Vamos colocar aqui tensão 220 volts. O neutro já está aqui. Só que você tem que tomar cuidado aqui, ó. Tá certo? Da forma que está aqui, a ligação para mim está errada. Aqui, ó. Por que está errada? Vou explicar a você. Porque esse polo aqui, ó, do interruptor, ele é o polo de saída. Esse polo aqui, ó, do disjuntor, é o comum, ó, o C. Ele é o comum tanto para esse lado quanto para esse lado. Entendeu? Então, a ligação nessa configuração que eu fiz aqui, ela está errada. Por quê? Às vezes, ao você desligar a lâmpada por aqui, pode dar passagem, uma certa passagem para a lâmpada, ao você ligar. Quando você conecta na tomada o aparelho, toda a tensão vai se direcionar para a tomada e automaticamente a lâmpada vai apagar. Então o que você tem que fazer? Seguir o protocolo de instalação legal. Qual que é? Ó, tá vendo aqui, ó? Desmancho aqui. E a instalação pode ser feita assim, ó. Se você quiser, você pode passar pela tomada aqui embaixo, ó. Tá vendo? E do terminal da tomada, você segue internamente e liga o polo do meio. Essa é a instalação correta. E daqui, ó, você pode sair e alimentar a lâmpada. Você pode colocar a tomada, o aparelho aqui e tirar, que não vai ter problema nenhum. Porque em algum momento, se você errar essas conexões aqui, a lâmpada vai ter esse efeito, esse comportamento que o nosso amigo está falando. O comportamento de quando ele ligar aqui um aparelho, seja um liquidificador, um ventilador, um ferro de passar, um outro tipo de eletrodoméstico, a lâmpada vai apagar. Mas nessa configuração aqui, não vai apagar. Alguém pode perguntar assim: mas e se eu passar por cima? Se eu passar por cima, entrar no polo do centro e ir lá na tomada? Pode. Desde que você não interfira ou
Se você fizer isso aqui também, ó, alguns colegas erram aqui, ó. Por isso que às vezes, enquanto a lâmpada está, se for uma lâmpada incandescente, vai passar essa tensão por ela e o aparelho, ao ligar o aparelho, ela vai apagar também, nessa configuração aqui. Então o correto é a tensão vir da alimentação e entrar no terminal comum do interruptor. E do terminal comum, você faz um jumper interno dentro do interruptor, um jumper ligando um terminal ao outro. Mas o importante é você fazer a instalação seguindo essa lógica, ó. Já que você usa fio flexível, se você usa cabo flexível, eu sugiro que você passe pelo terminal da tomada, ó. E dali você segue o caminho. É melhor, a melhor instalação, a melhor ligação é essa aqui, ó. Você usando o terminal da tomada. Tomada, ó. Tá escrito aqui, ó. Tomada, interruptor. Então você deve explorar esse terminal aqui no início. A fase vem, entra aqui. Daqui você tira o jump e alimenta o terminal do meio. Esse aqui, ó. O comum. Você vai ter interruptor de 2 parafusos só, mas você sabe que esse é o do centro. Aqui vai ter um quadradinho puro que não tem nada, porque não tem parafuso, mas o pino de centro é esse, o terminal de centro é esse. Se você fizer isso, a lâmpada não vai acontecer esse efeito que o nosso amigo Douglas Carlos Silva perguntou em um dos comentários de alguns vídeos. Nós gravamos um vídeo sobre esse assunto, sobre interruptor, né? Dá uma analisada lá. Estou apenas respondendo a pergunta do... Só para utilizar a pergunta dele, eu já respondi lá nos comentários. Mas só para poder dar um realce na pergunta dele, talvez pode servir para alguém. Estamos aí respondendo, gravando esse vídeo, a fim de ajudar alguém. Você que entrou no nosso canal pela primeira vez, está assistindo, se esse conteúdo te ajudar, curte os nossos vídeos, comente, compartilhe, para de alguma forma nós ajudarmos alguém. Nos falamos na próxima.